Você já parou para pensar por que alguns dias parecem começar com paz, enquanto outros começam com um peso invisível que você nem sabe de onde vem? Já sentiu como se acordasse cercado por um cansaço que não é físico, mas da alma? Agora, imagine, e se houvesse uma chave, um segredo simples mas poderoso, capaz de transformar completamente o seu dia logo nos primeiros minutos da manhã? E se eu te dissesse que Jesus revelou algo que pode mudar o rumo do seu dia antes mesmo de o sol nascer? E se eu te dissesse que ao aplicar isso, você não apenas sentiria a presença real de Deus logo ao acordar, como também enfrentaria os desafios do dia com uma força que não é sua, mas divina? Muitos buscam essa paz, essa direção, essa força, mas poucos sabem por onde começar. Hoje o Espírito Santo quer revelar esse caminho a você. O que você está prestes a descobrir não é apenas um ensinamento. É uma prática esquecida por muitos, negligenciada pela correria, mas que carrega um poder escondido nas madrugadas da fé. Existe um segredo espiritual que transforma o modo como você enxerga o mundo, que fortalece sua alma e que prepara o seu coração para vencer, mesmo quando tudo à sua volta diz que não vai dar certo. Você já reparou como o modo como começamos o nosso dia influencia tudo o que vem depois? Há uma lógica espiritual nisso que poucos compreendem, mas que está registrada nas Escrituras. Quando você acorda e entrega os seus primeiros pensamentos a Deus, algo se move no mundo invisível. E é isso que Jesus quer que você entenda hoje. Ao longo dos próximos minutos, nós vamos explorar com base na Bíblia o que realmente significa começar o dia com Deus. Vamos entender o que acontece no mundo espiritual quando você desperta a sua fé logo pela manhã. Você descobrirá passagens esquecidas, segredos escondidos nas Escrituras e revelações que talvez você nunca tenha ouvido em sua igreja. Cada tópico deste vídeo foi cuidadosamente inspirado em uma verdade espiritual que pode renovar sua alma e transformar sua rotina. Prepare-se para uma jornada que começa antes mesmo do dia clarear. Você verá que, quando um cristão entrega sua manhã a Deus, ele não apenas muda seu humor ou sua disposição, ele muda o rumo da sua história, porque Deus age no início de tudo, inclusive no início de cada dia. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir algo que é um compromisso entre você e Deus. Se você crê que o Senhor pode falar com você através desta mensagem, escreva agora nos comentários: Deus, fale comigo. Esse comentário é mais do que uma simples interação. Ele é um sinal de que você se coloca disponível para ouvir a voz de Deus logo cedo. É o seu amém silencioso. É o seu eis-me aqui digital. Deixe escrito agora mesmo. E aproveita também para curtir este vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando esta mensagem a alcançar mais vidas que precisam de uma direção espiritual logo pela manhã. Muitas dessas pessoas talvez estejam acordando hoje com medo, ansiedade ou tristeza, e o seu clique pode ser o que o YouTube precisa para entregar este vídeo a elas. Sim, o seu ato de fé pode ser o canal de uma bênção na vida de alguém. Agora, olha só, milhares de pessoas usam estes vídeos como apoio espiritual, porque não têm uma igreja perto de casa, porque estão sozinhas, porque enfrentam batalhas que ninguém mais vê. Este canal é um lugar de refúgio, um espaço de fé, e você faz parte disso. Inscreva-se agora se ainda não for inscrito. Juntos estamos espalhando a presença de Deus por toda parte, começando pelas primeiras horas da manhã. E tem mais. O ensinamento 8 deste vídeo pode ser a chave para destravar uma bênção na sua vida ainda hoje. Por isso não saia antes do final. Deus tem algo especial reservado para quem persevera, para quem permanece até a última palavra. Agora sim, respire fundo. Feche os olhos por um instante se puder e diga em silêncio: Senhor, desejo despertar. Porque a partir de agora, vamos começar nosso estudo. 1. A força de começar o dia com Deus. Há uma força invisível, mas real, que se manifesta na alma daqueles que decidem, logo ao acordar, buscar a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. Essa força não vem do corpo descansado nem do café quente, mas da decisão espiritual de colocar o Senhor como o primeiro pensamento do dia.
E a palavra de Deus nos revela que essa atitude aparentemente simples é, na verdade, uma arma poderosa contra a ansiedade, a confusão e o medo. Em Salmo 5, versículo 3, o salmista declara: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa passagem nos mostra uma verdade profunda. Existe uma hora privilegiada para apresentar a Deus tudo o que somos, tudo o que desejamos e tudo o que tememos. E essa hora é amanhã. Por que amanhã? Porque é o início. É o começo daquilo que ainda não foi definido. É o momento em que o dia ainda está em branco. E a primeira tinta que o tocará pode ser espiritual. Quando você começa o dia, entregando sua alma a Deus, está dando permissão ao Espírito Santo para escrever o roteiro da sua jornada. Está dizendo: Senhor, guia cada passo meu. Reina sobre o meu tempo, sobre as minhas decisões, sobre as minhas palavras. E o que isso muda? Muda tudo. Porque ao invés de acordar e ser imediatamente dominado pelas preocupações, pelas pendências e pelas más notícias do mundo, você se coloca sob a cobertura divina. Você coloca a sua alma num lugar seguro, onde o medo não reina, onde a dúvida não manda, onde a pressa não cega. E é nesse momento que a força vem. Não aquela força que grita ou se exibe, mas aquela que sustenta em silêncio, que equilibra por dentro, que transforma você num porto firme mesmo em meio às tempestades. Quantas vezes você acordou com o coração acelerado, já preocupado com tudo o que precisa fazer? Com contas a pagar, pessoas para lidar, problemas ainda sem solução? Agora imagine se, nesse momento, você parasse tudo, se ajoelhasse e dissesse: Senhor, começa o dia comigo. Isso muda não apenas sua disposição emocional, muda sua energia espiritual. E essa energia, essa força que vem do alto, começa a moldar a forma como você enfrenta cada desafio. A Bíblia está repleta de testemunhos de homens e mulheres que buscavam a Deus logo cedo. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, por exemplo, lemos que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se até o Filho de Deus, que não conhecia pecado, buscava o Pai ao amanhecer, o que dirá de nós? Jesus nos ensina que amanhã tem algo especial. Não se trata de um horário qualquer. É um momento de silêncio espiritual, onde a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza, longe do barulho do mundo e da agitação da vida. Ao acordar e buscar a Deus, você entra em sintonia com a fonte da sabedoria. Você está dizendo: antes de qualquer voz, quero ouvir a tua. Isso muda completamente a sua maneira de reagir às pressões do dia. Porque ao invés de responder com raiva, você responde com calma. Ao invés de temer, você confia. Ao invés de ceder ao desespero, você permanece firme. E não porque você é forte em si mesmo, mas porque se alimentou da força que vem do Senhor. Essa prática não é apenas espiritual, ela é também prática. Quando você começa o dia com Deus, sua mente fica mais clara, suas decisões mais assertivas, sua visão mais limpa. Você passa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Encontra saídas onde antes só havia muros. Sente esperança onde antes havia apenas medo. É como se, a cada manhã, Deus abrisse uma janela invisível e dissesse: vem, olha, daqui de cima. Deixa que eu te mostro o que você ainda não viu. E você, ao responder a esse chamado, começa o dia com os pés na terra, mas o coração no céu. E essa é a verdadeira força. É por isso que o salmista esperava após orar. Porque quem ora logo cedo não sai correndo. Quem ora pela manhã, aprende a esperar. Aprende a confiar. Aprende que há um tempo perfeito para cada coisa, e que Deus não se atrasa. Esse esperar não é passividade. É fé ativa. É aquela confiança silenciosa que diz: eu já orei. Agora sei que Ele cuida. A força de começar o dia com Deus não se mostra apenas quando tudo está bem. Ela se revela sobretudo nos dias difíceis. Nos dias em que parece que tudo
está contra você. Porque nesses dias o que te sustentará não será sua motivação humana, mas aquilo que você plantou de manhã, quando ninguém viu, quando ainda estava escuro, quando apenas você e Deus estavam ali. E ele viu, ele ouviu. Ele anotou cada palavra, cada lágrima, cada pedido. E quando o dia se levantar de verdade e o mundo começar a girar, você terá dentro de si algo que ninguém poderá tirar. A certeza de que Deus está contigo, desde o primeiro minuto. E isso muda tudo. 2. A renovação da alma ao amanhecer. Há algo misterioso, quase sagrado, nos primeiros minutos de um novo dia. A brisa que entra pela janela ainda é leve, o céu está sendo pintado em silêncio, e a alma, humana, ainda marcada pelas dores e cansaços de ontem, encontra ali uma rara chance de ser renovada. E é nesse espaço de silêncio e recomeço que Deus age com mais suavidade, mais ternura, mais poder. Quando você se coloca diante do Senhor ao amanhecer, você está oferecendo a Ele o barro ainda úmido do seu dia, e Ele, como oleiro, começa a moldar novamente o seu interior. O salmista declarou com profundidade em Salmos 23, versículo 3: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa palavra refrigera não é um simples refrescar, como quem toma um gole d'água num dia quente. É um renovo profundo. É como se Deus soprasse dentro de nós um novo fôlego de vida, uma energia espiritual que não pode ser explicada com palavras, apenas vivida. E essa renovação é possível, mas ela não acontece por acaso. Ela é fruto de uma escolha, de uma entrega. Ao acordar e buscar a presença do Senhor, você está na prática dizendo: Deus, aqui está a minha alma cansada. Restaura-a. Renova-me antes que o mundo me desgaste de novo. E Deus responde a esse clamor silencioso com um toque que só Ele pode dar. Um toque que limpa os pensamentos, que acalma o coração, que reorganiza tudo aquilo que está fora do lugar dentro de você. Quantas vezes acordamos já sentindo o peso do que ainda nem aconteceu? O coração parece inquieto, a mente pesada, o corpo lento. Isso acontece porque carregamos muitas vezes os resíduos emocionais do dia anterior. Frustrações, discussões, decepções, medos. Mas Deus, em sua fidelidade, preparou para cada manhã uma porção nova da sua misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Note isso. Renovam-se cada manhã. Isso significa que a cada amanhecer Deus abre uma janela no céu e libera uma nova chance para você. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o quanto você caiu, chorou ou se sentiu fraco. Hoje, ao abrir os olhos, você recebeu uma nova oportunidade de recomeçar com Ele. Mas essa renovação não acontece automaticamente. Ela precisa ser acolhida. Precisa de um coração disposto. E esse é o ponto crucial. Se você começa o dia com pressa abrindo o celular, correndo para resolver coisas, sem parar para olhar para Deus, essa chance de renovação passa diante de você e se perde. É como uma fonte que jorra água pura, mas que ninguém se aproxima para beber. A presença de Deus está ali. A misericórdia está ali. A cura está ali. Mas é preciso parar. É preciso buscá-la. A Bíblia, em Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor logo pela manhã é um ato de fé. É o reconhecimento de que você não é suficiente por si mesmo. É um grito silencioso dizendo: Senhor, eu não quero começar sem Ti. E o resultado disso é extraordinário. Deus não apenas renova suas forças físicas, mas cura as suas feridas internas. Aquela angústia que você não sabe explicar, aquela tristeza que insiste em ficar, aquela inquietação que atrapalha sua concentração.
Tudo isso começa a ser dissolvido na presença do Pai. Como uma névoa que se dissipa ao nascer do sol, o peso da alma é substituído pela leveza da graça. Não é apenas sobre sentir paz, é sobre ser reconstruído por dentro. Quando você se entrega à presença de Deus logo ao acordar, você está permitindo que Ele restaure partes da sua alma que foram feridas durante a caminhada. E essa restauração é progressiva, silenciosa, muitas vezes imperceptível, mas real. Você percebe que está diferente, que responde com mais calma, que enfrenta as dificuldades com mais serenidade, que sua mente está mais clara. Isso é renovação espiritual. Isso é a presença de Deus operando em você. E tem mais um ponto fundamental. Essa renovação diária nos livra de carregar pesos desnecessários. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso da alma não é privilégio de poucos, mas um convite aberto a todos que ao amanhecer escolhem ir até ele. Então, diante de tudo isso te pergunto, como você tem começado os seus dias? Com correria ou com entrega? Com ansiedade ou com oração? Com distração ou com adoração? Porque a forma como você começa o seu dia define a qualidade da sua jornada. A alma humana é como um campo. Se logo cedo for regada com a presença de Deus, florescerá mesmo nos dias mais secos. Mas se for negligenciada, logo se tornará árida, frágil e sem direção. Por isso, não deixe que a correria roube esse momento sagrado. Separe minutos, feche os olhos, eleve seu pensamento e diga: Senhor, renova a minha alma nesta manhã, porque aquele que busca a Deus pela manhã, encontra. E quem encontra, jamais começa o dia da mesma forma. 3. O milagre escondido no amanhecer. Há um momento do dia em que o mundo parece recomeçar. As luzes ainda são suaves, o silêncio ainda impera e a vida desperta em seu ritmo mais puro. Esse momento para muitos passa despercebido, como mais uma manhã qualquer. Mas para aqueles que aprenderam a olhar com os olhos da fé, o amanhecer não é apenas uma mudança no relógio. É um milagre. Um gesto sutil de Deus que diz: estou te dando mais uma chance. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, ecoa essa verdade com uma beleza que atravessa os séculos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pense nisso. Deus, em sua infinita bondade, decide começar tudo de novo com você a cada dia. Ele não se cansa, não desiste, não te abandona. Mesmo depois de um ontem cheio de falhas, erros ou tristezas, Ele te acorda com um presente, um novo começo. Mas esse milagre só é vivido plenamente quando você reconhece sua existência. Quando você abre os olhos e, antes de se afundar nos compromissos, se lembra: o Senhor me concedeu mais um dia. E esse dia tem um propósito. Quantas vezes passamos pela manhã como se ela fosse apenas o início de uma lista de tarefas? Como se o despertar fosse automático, sem significado espiritual. Quando fazemos isso, estamos deixando escapar uma das maiores dádivas da vida cristã: a consciência de que cada amanhecer é um chamado divino. Deus não apenas te acorda, Ele te desperta com intenção. Ele tem planos, caminhos, encontros e milagres preparados para este dia. Mas para viver isso, você precisa abrir o coração logo cedo. Você precisa escolher olhar para o alto antes de olhar para os lados. Precisa começar buscando a presença daquele que pode transformar o ordinário em extraordinário. A Bíblia nos revela em Salmo 143, verso 8: Faz-me ouvir da tua misericórdia pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Veja a profundidade desta oração. O salmista não quer apenas acordar, ele quer ouvir, ele quer direção.
Ele quer sentir a misericórdia de Deus antes de tudo. Isso é, viver o milagre do amanhecer. É começar o dia ouvindo a voz do Pai antes de escutar o mundo. E não se trata de um rito religioso. Trata-se de uma experiência. O milagre acontece quando você para tudo e silencia o seu interior para perceber que Deus já está ali, presente, esperando que você o convide para caminhar contigo. Ele está no quarto escuro, no som dos pássaros, na brisa que entra pela janela. Está na paz que chega ao coração mesmo sem explicação. Está nos detalhes. Viver o milagre do amanhecer é entender que cada nova chance de acordar é um voto de confiança que Deus está te dando. Ele te levanta mais uma vez, mesmo conhecendo tuas fraquezas, teus medos, tuas limitações. Isso é graça. Isso é amor. Isso é milagre. E há algo ainda mais profundo. O milagre do amanhecer não é apenas uma bênção recebida. É também uma missão confiada. Se Deus te levantou hoje, é porque há algo a ser feito. Há alguém a ser alcançado. Há uma palavra a ser dita. Há uma atitude a ser tomada. Cada manhã carrega consigo uma missão oculta, que só será revelada àquele que buscar a Deus logo cedo. Por isso, não trate sua manhã como um simples início. Trate-a como um altar. Um altar onde você entrega seu dia, seus planos, seus temores, onde você adora antes de agir, onde você se rende antes de tentar, onde você ouve antes de falar. E ali, nesse altar invisível, o milagre acontece. Deus se manifesta. Não com trovões, não com espetáculos, mas com uma paz que invade. Com uma palavra que clareia, com uma força que sustenta. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde essa renovação começa? No despertar. Porque ao amanhecer, a mente está mais aberta, mais limpa, mais disposta a ser moldada. Começar o dia com Deus é permitir que Ele forme em você a mentalidade correta para enfrentar o mundo. E é justamente por isso que o inimigo investe tanto em tirar esse momento de você. Ele quer que você acorde distraído, apressado, ansioso. Porque sabe que, se você começar o dia com o céu, nada do inferno poderá te derrubar. Ele sabe que, se você buscar o Espírito Santo ao amanhecer, não será manipulado pelas emoções, pelos medos ou pelas tentações. O milagre do amanhecer não está apenas no fato de que o sol nasceu. Está no fato de que você acordou com a chance de ser uma nova criatura. E isso é glorioso. É sobrenatural. É o próprio Deus te dizendo: hoje, eu quero andar com você. Me deixa ser o primeiro na sua agenda. Me deixa ser o centro da sua manhã. Então, quando você abrir os olhos amanhã, não pense apenas em tudo o que precisa fazer. Pense em quem você quer se tornar. E lembre-se, o milagre do amanhecer está à sua espera. Basta você abrir o coração e dizer: Senhor, estou aqui. Desperta-me como teu discípulo. Fala porque eu quero ouvir. E o milagre começará. 4. Deus está ao seu lado antes mesmo de o sol nascer. Antes mesmo que a luz toque o horizonte, antes mesmo que o alarme desperte o corpo, Deus já está presente. Ele não dorme. Ele não se atrasa. Ele está ao seu lado quando ainda é noite, quando o mundo lá fora está em silêncio, e sua alma ainda está entre o descanso e o despertar. Essa é uma das verdades mais reconfortantes da fé. Você nunca acorda sozinho. A palavra de Deus nos garante em Salmo 121, versos 3 e 4. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda se manterá alerta. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. Essa promessa não é poética apenas, ela é um escudo invisível. Enquanto você dormia, o Senhor estava de pé. Enquanto seus olhos se fechavam, os olhos dele estavam atentos. Enquanto o mundo te esquecia por algumas horas, ele velava sobre você, preparando o caminho do novo dia. E esse cuidado começa antes que você diga qualquer palavra. O Senhor já conhece o que vai acontecer. Ele já sondou seu coração, já sentiu sua angústia,
Já entendeu os medos que você nem verbalizou ainda. Quando o dia amanhece, ele não apenas chega, ele já estava lá, porque a presença de Deus precede o tempo. Ela está além do relógio, além das agendas. É por isso que, ao acordar, você não está começando algo sozinho. Está apenas se juntando ao que ele já estava fazendo por você. Você já parou para imaginar o quanto isso muda tudo? Quando você acorda e já está com Deus, não há atraso espiritual. Não há desperdício de energia tentando alcançá-lo. Ele já está ao seu lado, estendendo a mão, sussurrando ao seu coração. Eu te esperei aqui. Vamos caminhar juntos hoje. E o mais lindo é que essa presença não depende do seu mérito. Você pode ter tido um dia difícil ontem. Pode ter falhado, chorado, desanimado. Mas Deus não se afasta por isso. Ele é pai. E um pai não desiste de um filho porque ele tropeçou. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais na madrugada para estar à sua espera quando os olhos se abrirem. Isso é graça. Isso é fidelidade. Em Isaías capítulo 54, versículo 4, lemos: O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Preste atenção. Ele desperta-me todas as manhãs. Não é você que inicia o contato. É ele quem, com amor e paciência, toca o seu espírito antes mesmo do corpo despertar. Ele deseja que você ouça, que perceba, que sinta. E talvez esse seja o maior desafio: perceber. Porque a presença de Deus não é barulhenta. Ela é sutil. Ela se manifesta no silêncio do quarto, no suspiro leve, no pensamento que surge do nada com uma paz inexplicável. E se você não estiver atento, pode ignorar esse toque divino. Pode se levantar correndo, ligar o celular, abrir as redes e deixar Deus esperando. Ele não se ofende, ele não se retira, mas ele deseja ser o primeiro a quem você olha, o primeiro com quem você fala, o primeiro a receber o seu bom dia. E por que isso é tão importante? Porque a presença de Deus, quando reconhecida logo ao amanhecer, muda a estrutura do seu dia. Ela molda seus pensamentos, reorganiza suas emoções, preenche espaços que estavam vazios com sentido e direção. Você começa a ver com os olhos dele, a pensar com a sabedoria dele, a agir com a paciência dele. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa força não é automática. Ela vem do contato, do vínculo, do relacionamento. E tudo isso começa ao acordar. O primeiro suspiro consciente do dia é uma chance de dizer: Senhor, Tu estás aqui. Eu reconheço. Caminha comigo. E quando você faz isso, os desafios não desaparecem, mas você muda. A forma como reage muda. A forma como enxerga a vida muda. Porque quem acorda com Deus carrega dentro de si uma certeza inabalável: nada me separará do amor dele. E essa certeza é o que sustenta no dia mau, no dia difícil, no dia confuso. Agora pare e pense: quantas vezes você acordou sentindo-se sozinho, perdido, cansado? E se nesses momentos você tivesse lembrado que Deus já estava ali, esperando, para acolher sua alma antes de qualquer outra coisa? Como teria sido diferente? O toque divino não impede os problemas de surgirem, mas impede que eles definam quem você será ao longo do dia. Você não precisa esperar por uma situação difícil para procurar a presença de Deus. Ela já está com você. Antes do sol nascer, Ele já te cobre com sua mão. Antes de você sair da cama, Ele já sussurra: Levanta, eu vou contigo. E é isso que muda tudo. Não é a ausência de dor, é a presença constante do Deus que te ama. Por isso, amanhã, ou mesmo agora, quando você se levantar, lembre-se: você não desperta sozinho. Há um Deus que não dorme, um Pai que não se distrai, um guardião que permanece. E Ele está aí, esperando apenas que você diga: Senhor, eu sei que estás aqui. Fica comigo. 5.
A intimidade que transforma. O segredo da primeira conversa do dia. Imagine por um instante que você pudesse escolher com quem ter a primeira conversa do seu dia. Você escolheria alguém que te julga ou alguém que te ama? Alguém que exige de você ou alguém que te compreende? Alguém que não te conhece ou aquele que te formou no ventre da sua mãe? Agora pense. E se você descobrisse que a pessoa mais amorosa, sábia e poderosa que existe já está te esperando todos os dias, ao amanhecer, só para ouvir a sua voz? Essa pessoa é Deus. E Ele deseja algo mais do que apenas ouvir pedidos ou resolver problemas. Ele deseja intimidade. Uma intimidade real, silenciosa, profunda. Uma conversa que não precisa de palavras bonitas, mas de sinceridade. Uma entrega que não exige perfeição, mas coração. A Bíblia revela em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é a chave. Não é sobre quantidade de palavras. Não é sobre formalidade. É sobre intimidade. É sobre ter a coragem de entrar no lugar secreto e deixar que Deus veja você como você é. Sem máscaras, sem defesas, sem pressa. E é na manhã que essa intimidade floresce com mais pureza. Por quê? Porque a alma ainda não foi contaminada pelos ruídos do dia. A mente ainda não foi ocupada pelas distrações. O coração ainda está aberto. Amanhã é um campo fértil para a semente do relacionamento com Deus. É nesse tempo, quando tudo está mais calmo, que o Espírito Santo fala com mais clareza. Ele sussurra verdades que nos sustentam o dia inteiro, mas que só são ouvidas por quem se dispõe a ouvir. A intimidade com Deus ao amanhecer não é apenas uma prática devocional. É uma forma de viver. É começar o dia já consciente de quem você é e de quem está com você. E isso transforma tudo. Transforma como você reage aos problemas, como você trata as pessoas, como você enxerga a si mesmo. Porque a intimidade com o Pai nos realinha, nos reposiciona, nos reconstrói. Muitas pessoas dizem, não tenho tempo para isso, mas o que falta não é tempo. O que falta é compreensão do valor desse momento. 1 minuto de intimidade com Deus pode ser mais eficaz do que horas de esforço humano. Um momento sincero de oração pode trazer mais direção do que um dia inteiro de tentativas frustradas. Deus não exige grandes rituais. Ele deseja apenas o seu coração, sua verdade, seu tempo, nem que seja por alguns instantes. A palavra nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Esse é o convite, e amanhã é o palco. Um cenário silencioso, onde o Criador do universo se inclina para ouvir o som da sua alma. E o mais bonito dessa intimidade é que ela não exige força, mas disposição. Mesmo cansado, mesmo sem saber o que dizer, você pode apenas se sentar, respirar fundo e dizer: Pai, estou aqui. E nesse gesto simples, toda a estrutura espiritual se move. Porque Deus honra o coração que o busca com verdade. Você não precisa esperar estar bem para buscar intimidade com Deus. Busque mesmo quando estiver fraco. Porque é justamente ali, na fraqueza exposta, que Ele manifesta sua força. O apóstolo Paulo escreveu, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Pai não quer versões idealizadas de você. Ele quer o você real. E esse você real é quem Ele encontra logo pela manhã, antes que as máscaras do dia sejam colocadas. Quando você cultiva essa intimidade no início do dia, Deus se torna sua primeira referência, sua primeira conversa, seu primeiro amor. E isso muda o curso do restante das horas. Você começa a viver com mais paz, mais sabedoria, mais sensibilidade, porque o coração que se conecta com Deus de manhã passa o dia inteiro carregando ecos dessa conexão. Você já reparou que algumas pessoas enfrentam tudo com serenidade, enquanto outras se desesperam com qualquer contratempo? A diferença, muitas vezes, está na intimidade.
está na fonte de onde elas bebem logo cedo. Aqueles que se encontram com Deus ao amanhecer têm um suprimento de paz que o mundo não pode entender nem oferecer. Por isso, separe um tempo. Nem que sejam 5 minutos. Feche os olhos. Respire fundo. Abra seu coração. Fale com ele como quem fala com o melhor amigo, com o pai que te conhece. E você verá que essa conversa muda você por dentro. Porque é isso que a intimidade com Deus faz. Ela não apenas ouve, ela transforma. 6. A paz que só Deus pode conceder pela manhã. Você já acordou com o coração acelerado, mesmo antes de qualquer problema acontecer? Já sentiu como se a mente estivesse correndo, mesmo quando o corpo ainda não saiu da cama? Há dias em que os olhos se abrem, mas a alma continua fechada. O dia começa, mas a paz não aparece. E nessas horas, o que mais precisamos não é de explicações, mas de um toque de Deus. Um sopro que aquieta a alma e reposiciona o coração. A paz que o mundo tenta oferecer é frágil. Ela depende das circunstâncias, dos boletos pagos, da saúde estável, da família em harmonia, do trabalho funcionando. Mas a paz que Deus oferece transcende tudo isso. Ela não é condicional. Ela é espiritual. Ela é firme mesmo no caos. É por isso que Filipenses, capítulo 4, versículo 7 afirma: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Excede o entendimento. Isso significa que essa paz não faz sentido humano. Ela pode estar presente mesmo quando tudo parece estar desabando. Ela se manifesta não como ausência de lutas, mas como presença de um Deus que está acima delas. E o lugar onde ela mais deseja habitar é no seu amanhecer. Ao acordar, sua mente está vulnerável. É como um campo virgem onde as primeiras sementes lançadas determinarão a colheita emocional do dia. Se a primeira coisa que entra são preocupações, ansiedade e ruído, então a alma já começa o dia em guerra. Mas se ao abrir os olhos você busca a presença de Deus, nem que seja com um simples Senhor, cuida de mim hoje, então você está dando permissão para que a paz dele guarde o seu coração desde o início. Essa paz não se compra, não se força. Ela se recebe. E o Espírito Santo está pronto para derramá-la sobre sua vida todas as manhãs. Mas há um segredo aqui. A paz é fruto da presença. E a presença exige busca. Não busca desesperada, mas sincera. Não busca de rituais, mas de relacionamento. É por isso que, ao se levantar, você precisa se lembrar de que está diante de uma escolha. Iniciar o dia com a ansiedade ou com a paz que vem do alto. Em Salmos 4, versículo 8, o salmista expressa essa confiança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora pense comigo. Se é o Senhor que nos dá paz ao dormir, por que não buscá-lo também ao acordar? O mesmo Deus que vela o nosso descanso deseja ordenar o nosso despertar com a mesma segurança e tranquilidade. E mais do que isso, essa paz matinal não é apenas um alívio emocional. Ela é um escudo espiritual. Ela protege a sua mente contra o excesso de estímulos, contra os pensamentos destrutivos, contra as setas invisíveis que tentam te desequilibrar logo cedo. A paz de Deus não é ausência de movimento. É equilíbrio no meio da agitação. Muitos acham que a solução está em mudar a rotina, em eliminar compromissos, em fugir do barulho. Mas a verdadeira mudança começa dentro. Quando você cultiva a paz interior com Deus nas primeiras horas do dia, o mundo pode gritar lá fora, e você permanece centrado, firme, guardado. E essa paz não vem porque você merece. Ela vem porque Deus é bom. Ela vem porque Jesus prometeu em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando de uma paz pessoal, de uma paz dele, não uma paz emprestada, uma paz que nasce do relacionamento com ele. É por isso que o cristão que busca a Deus logo cedo
carrega uma diferença visível. As pessoas ao redor percebem. Tem algo nele. Sim, é a paz. E essa paz não vem de um dia perfeito, mas de uma busca sincera, de uma conexão viva com o Senhor. Você já experimentou essa paz? Aquele momento em que, mesmo sabendo que o dia será desafiador, você sente que está preparado, que pode enfrentar o que vier porque algo dentro de você está ancorado. Essa é a paz de Deus, e ela está disponível todas as manhãs. Basta você parar, respirar e dizer: Senhor, eu preciso da tua paz hoje. E o Espírito virá, não com ruídos, mas com leveza, não com espetáculo, mas com presença. E você sentirá que tudo, absolutamente tudo, começa a fazer sentido, porque o dia que começa com a paz de Deus, já começou vencido. 7. Quando você começa o dia com Deus, a vitória já foi decretada. Muitos cristãos vivem o dia como se estivessem constantemente tentando alcançar a vitória, lutando, se esforçando, tentando vencer a ansiedade, o medo, os problemas. Mas existe uma chave espiritual, um segredo revelado nas Escrituras, que muda completamente essa mentalidade. Você não precisa correr atrás da vitória se começar o dia com aquele que já venceu todas as batalhas. A primeira decisão do dia, a de buscar a Deus, é uma declaração de fé. É como levantar uma bandeira invisível e dizer ao mundo espiritual: hoje, eu caminho sob a cobertura do Todo-Poderoso. Hoje minha força não está em mim mesmo, mas naquele que já venceu a morte. E essa declaração muda tudo, porque ativa o princípio da autoridade espiritual. Veja o que a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, nos dá, no presente, continuamente. A vitória não é uma possibilidade futura. É um presente divino que já nos foi entregue por meio de Cristo. O problema é que muitos passam o dia sem tomar posse disso. Vivem como se estivessem sempre na defensiva, tentando evitar derrotas sem perceber que a vitória começa quando o dia começa com Deus. Acordar e buscar o Senhor antes de tudo é mais do que um hábito devocional. É um ato de guerra espiritual. É vestir a armadura antes de sair para a batalha. É alinhar o coração com o céu antes que o mundo tente roubar a sua paz. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo nos exorta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa armadura começa a ser vestida logo cedo, na oração, na palavra, na entrega, no louvor silencioso. Quando você começa o dia com o Senhor, o inimigo não encontra brechas, a ansiedade perde espaço, o medo não encontra lugar para se alojar. Porque seu coração está ancorado na rocha, e quem está sobre a rocha pode ser sacudido, mas nunca destruído. É por isso que o salmista diz com tanta confiança em Salmo 118, verso 24: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não importa o que vai acontecer ao longo das horas. O dia já foi consagrado, já foi entregue, já pertence a Deus. E se o dia pertence ao Senhor, tudo o que acontecer nele será conduzido pela mão dele, mesmo as adversidades. Mas é preciso fé para viver essa verdade. Fé para levantar da cama e, antes de checar o celular ou pensar, nos compromissos dizer: Senhor, este dia é teu, eu sou teu, me guia. Essa entrega simples, mas sincera, transforma o seu caminhar. Porque ao fazer isso, você não está mais tentando vencer o dia com a sua força. Você está declarando vitória antes da luta começar. E como é viver assim? É caminhar com confiança, mesmo quando o cenário parece incerto. É olhar para os desafios e lembrar que eles não te definem. É enfrentar crises com a firmeza de quem já sabe o final da história. Porque Jesus venceu, e quem caminha com ele também vence. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele faz de tudo para te distrair logo pela manhã. Ele sabe que se você começar o dia com Deus, será mais difícil te derrubar ao meio-dia,
Por isso ele semeia pressa, cansaço, preguiça espiritual, distração, mas você precisa decidir. A minha primeira conversa será com o céu, não com o mundo. E quando isso se torna um estilo de vida, você começa a perceber os frutos. Começa a ver que sua mente responde diferente, que seu coração permanece firme, que suas reações mudam, que sua fé cresce. Porque quem começa o dia com Deus não apenas sobrevive, vence. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ser mais que vencedor é viver com a consciência de que a batalha já está ganha. É saber que não lutamos para conquistar a vitória. Lutamos para permanecer nela. E isso começa no momento em que seus olhos se abrem e você escolhe: hoje eu vou com Deus. Então amanhã, ao acordar, declare com fé: este dia já é vitorioso porque eu comecei com o Senhor. E veja como tudo ao seu redor começa a mudar. Porque onde Deus é o primeiro, tudo o mais se alinha. 8. Quando você acorda para Deus, a voz dele desperta dentro de você. Há algo poderoso e profundamente transformador que acontece quando, ao abrir os olhos, você também abre os ouvidos do coração. Muitos acordam todos os dias e já se deparam com um mundo que fala alto: compromissos, notícias, redes sociais, urgências e cobranças. Mas poucos despertam com disposição para ouvir a voz mais importante de todas: a voz de Deus. Essa voz não grita. Ela sussurra. Ela não invade. Ela convida. Mas para ouvi-la, é preciso mais do que fé. É preciso silêncio interior. É preciso intencionalidade. É preciso buscar. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, o profeta revela um dos segredos mais profundos da vida espiritual matinal. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer ao cansado uma palavra de ânimo. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Veja, Deus não apenas desperta o corpo, ele desperta o ouvido. Ele treina o ouvido espiritual para ouvir o que o mundo não diz, o que o coração não consegue discernir sozinho. E essa sensibilidade espiritual não é um dom exclusivo de profetas. É um presente para todo aquele que se dispõe a buscar a intimidade com Deus logo ao acordar. A cada manhã, o Espírito Santo deseja falar com você. Deseja te instruir, corrigir, confortar, direcionar. Mas muitas vezes, por causa da pressa ou da distração, perdemos esse momento sagrado. Você já se perguntou quantas respostas de Deus talvez você tenha perdido por não silenciar a alma logo cedo? Quantas direções celestiais não chegaram ao seu espírito porque você deu prioridade às vozes do mundo antes da voz do céu? Não é condenação, é alerta. Um alerta amoroso do Pai que está sempre disposto a falar, mas que respeita o tempo do filho. Acordar e ouvir a voz de Deus é uma prática que precisa ser cultivada. Ela começa com um coração disposto. Não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as palavras certas. Basta chegar diante dele e dizer: Senhor, fala comigo hoje. Tua voz é mais importante do que qualquer outra. E quando essa oração se torna hábito, você começa a perceber o quanto Deus fala, o tempo todo, em todo lugar. Ele fala pela palavra, por uma lembrança, por um versículo que vem à mente, por uma impressão que invade a alma, por uma paz inexplicável que te toma de repente. E é pela manhã que essa voz encontra o terreno mais fértil para brotar. Salmo 143, verso 8, reforça isso com clareza. Faz-me ouvir da tua misericórdia pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. O salmista entendia que o início do dia era o momento ideal para ouvir a voz de Deus, antes de fazer qualquer escolha, antes de reagir a qualquer situação. E essa escuta ativa é o que forma o discernimento espiritual. Porque ao ouvir a voz de Deus pela manhã, você passa a viver o dia inteiro com os ouvidos afinados.
Você não age no impulso, não responde por emoção, não decide por medo. Você age por direção. Quantos erros teriam sido evitados se tivéssemos parado 5 minutos pela manhã para ouvir? Quantas discussões, decisões precipitadas, caminhos errados poderiam ter sido evitados se tivéssemos consultado o céu antes de correr para o mundo? A voz de Deus não é um luxo espiritual. Ela é uma necessidade para quem deseja viver segundo o coração do Pai. E talvez você diga, mas eu não sei ouvir Deus. Eu nunca percebi Ele falando comigo. E eu te respondo com amor. Talvez você apenas nunca deu a Ele a chance de ser o primeiro a falar. Talvez sua mente esteja tão cheia que o sussurro de Deus fique abafado, mas isso pode mudar. Hoje, amanhã, em qualquer manhã que você decidir parar e dizer, Senhor, fala, estou ouvindo. Deus fala, sempre falou. Desde o Gênesis, quando a primeira coisa que Ele fez foi dizer, haja luz. E Ele continua, dizendo, continua criando, restaurando, iluminando, com a sua palavra viva. A questão é, você está ouvindo? Porque a voz de Deus, quando ouvida logo ao amanhecer, molda o espírito, fortalece a alma e prepara o coração. Ela é como uma bússola que aponta o caminho certo antes mesmo de você sair de casa, como um farol que ilumina as águas turbulentas da vida, como um abraço silencioso que diz, você não está só, eu estou com você e vou te guiar. Portanto, não comece mais nenhum dia ouvindo as vozes do mundo primeiro. Comece ouvindo a voz do Pai. 9. A direção de Deus pela manhã define o rumo do seu dia. Você já teve um daqueles dias em que tudo parece sair do controle? Uma pequena distração se transforma em um problema. Uma palavra mal colocada vira uma discussão. Um atraso gera frustração. E no final, você se sente esgotado como se o dia tivesse escapado por entre os dedos. Agora pare e pense. E se, ao acordar, você tivesse buscado a direção de Deus antes de qualquer passo? O que teria sido diferente? A verdade é que muitos cristãos oram depois que os problemas aparecem. Buscam conselhos quando a confusão já se instalou. Pedem direção quando já estão perdidos. Mas o Senhor deseja nos guiar antes que os passos sejam dados. Ele quer ser a primeira voz, o primeiro pensamento, a primeira bússola. E essa direção está disponível, todos os dias, logo ao acordar. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Note isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Mas como reconhecer a Deus nos caminhos do dia, se você sequer o consultou ao começar? A primeira conversa do dia com o Pai define mais do que o humor da manhã. Ela define o seu alinhamento espiritual. Ela ajusta seu discernimento, prepara seu coração e revela rotas que, por conta própria, você talvez jamais enxergasse. E é por isso que tantos dias se tornam pesados, porque foram iniciados com o controle nas mãos humanas e não nas mãos do Criador. Buscar a direção de Deus logo cedo é como olhar um mapa antes de sair em viagem. É perguntar ao navegador celestial, Senhor, que caminho o Senhor quer que eu siga hoje? Onde devo colocar minha atenção? De quem devo me afastar? Onde o Senhor quer me usar? Essa postura não vem do medo de errar, mas do desejo de acertar com Ele, de caminhar onde Ele caminha, de agir conforme o coração dele. E o mais extraordinário é que quando você busca essa direção no início do dia, Deus realmente fala. Talvez não com uma voz audível, mas com clareza interior, com paz em meio à dúvida, com uma palavra lida que parece saltar da Bíblia direto ao coração. Às vezes ele muda sua rota para te livrar. Outras vezes, ele fortalece sua decisão para que você permaneça. E em todos os casos, a sua direção sempre revela um amor que cuida de cada detalhe. Em Salmos 32, verso 8, Deus promete:
Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que promessa sublime, ser guiado pelos olhos de Deus. Isso significa ser conduzido não apenas por caminhos humanos, mas por propósitos eternos. Caminhar com Ele logo de manhã é como colocar um filtro celestial em tudo o que virá depois. Decisões, reações, palavras, encontros. Tudo passa a ser tocado por essa direção inicial. E a consequência dessa busca é perceptível. Quem começa o dia com a direção de Deus anda mais leve, porque sabe que não precisa controlar tudo. Fala com mais sabedoria, porque sabe que palavras têm peso. Ouve com mais atenção, porque entende que Deus pode falar até pelos detalhes. Reage com mais calma, porque sabe que nada escapa ao controle dele. Você percebe como isso é poderoso? O seu dia não é mais conduzido pelo acaso, mas por uma direção específica, planejada, segura. Não significa que não haverá lutas, mas significa que você saberá como enfrentá-las. E essa sabedoria não vem da experiência humana, mas da comunhão espiritual, da intimidade matinal com o Pai. Por isso, transforme suas primeiras decisões em momentos de consagração. Antes de decidir o que vestir, o que comer, o que responder, decida buscar a Deus. Antes de entrar em reuniões, em ônibus, em conversas difíceis, entre na presença dele. E você verá como os caminhos que pareciam escuros começam a se clarear, como as dúvidas começam a se dissipar, como o coração começa a se alinhar. Não há melhor forma de começar o dia do que com a certeza de que Deus está no comando, porque quando Ele dirige os primeiros passos, nenhum caminho será em vão. 10. Quando o hábito se torna encontro, o poder da constância espiritual pela manhã. A maioria das pessoas entende que buscar a Deus pela manhã é algo bom, inspirador, até necessário. Mas poucas conseguem transformar essa busca em um hábito, e menos ainda a vivem como um encontro diário e transformador. Há uma diferença entre orar de vez em quando e viver uma vida em que cada amanhecer é marcado por um compromisso espiritual firme e amoroso. E é nesse ponto que muitos perdem a bênção. O verdadeiro impacto da presença de Deus logo cedo não está apenas no que você sente num único dia, mas no que você se torna ao cultivar esse hábito todos os dias. Quando você decide, com disciplina e fé, separar as primeiras horas para estar com o Senhor, algo começa a mudar dentro de você. Lentamente, sem pressa, mas com profundidade. Em Salmos 1, versos 2 e 3, lemos: Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que o salmista não fala de quem busca a Deus de forma esporádica, mas de quem medita de dia e de noite, ou seja, constantemente. E o resultado é estabilidade, fertilidade espiritual, vigor e prosperidade no que realmente importa. A constância com Deus transforma quem você é. Você deixa de ser alguém que apenas reage à vida e passa a ser alguém que vive em resposta à voz do Pai. Você não apenas tenta sobreviver aos dias ruins, mas caminha com autoridade nos dias difíceis, porque está nutrido de fé. Está fortalecido na raiz. A sua alma começa o dia com água viva, e por isso permanece firme mesmo quando o calor das batalhas aumenta. Mas isso não acontece por acidente. A constância exige decisão, exige sacrifício. Exige a humildade de reconhecer que você precisa começar o dia aos pés do Senhor. Não por obrigação religiosa, mas por amor e dependência. E com o tempo, esse hábito se torna o encontro mais esperado do seu dia. O lugar secreto se torna o lugar mais seguro, e amanhã se torna o altar onde sua vida é consagrada, dia após dia. Deus ama encontrar você no silêncio da manhã. E quando Ele percebe que você também ama esse encontro, Ele começa a te revelar coisas mais profundas, começa a te confiar direções mais claras, começa a moldar o seu caráter
a curar traumas antigos, a renovar sonhos esquecidos. Porque quem é fiel na busca, experimenta a profundidade da revelação. Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu falhar? E se tiver dias em que eu não conseguir buscar? A resposta é simples: volte, recomece. Deus não busca perfeição, Ele busca sinceridade. Ele não está exigindo que você nunca falhe. Ele está te chamando para não desistir. A fidelidade que Ele espera não é a dos que nunca caem, mas a dos que sempre levantam e voltam ao lugar da comunhão. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, a Bíblia declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso significa que todos os dias Deus renova a aliança com você. E se Ele é fiel em renovar, por que você não seria fiel em buscá-lo? Essa troca de fidelidade é o alicerce de uma vida espiritual madura, firme, perseverante. E há algo ainda mais profundo. O hábito da busca matinal molda o seu destino. Sim, porque as escolhas que você faz no início do dia afetam decisões, palavras, atitudes e até caminhos inteiros. E quando todas essas coisas são conduzidas pela presença de Deus, o seu futuro começa a se alinhar com o plano divino. Você não apenas vive, você caminha em direção ao propósito. O hábito de buscar a Deus pela manhã te transforma. Aos poucos, você percebe que já não é mais a mesma pessoa. O que te irritava já não te atinge tanto. O que te assustava já não te paralisa. O que te machucava já não fere com a mesma força, porque a constância da presença de Deus gera cura, gera crescimento, gera raízes. E com o tempo as pessoas ao seu redor também percebem. Elas não sabem explicar, mas dizem: tem algo diferente em você. E você saberá o que é. É o reflexo de dias e dias começando com o rosto voltado para o céu, com o coração entregue ao Pai, com a alma banhada pela graça. Por isso, tome hoje uma decisão. Uma decisão simples, mas poderosa. A partir de amanhã, todos os meus dias começarão com Deus. Nem que seja por 5 minutos, nem que seja com uma oração curta, nem que seja em silêncio. Porque quando esse hábito se firma, a vida muda. E o céu se torna o primeiro lugar onde você pisa todas as manhãs. Conclusão: a alvorada do Espírito. Sua vida começa a mudar quando seus dias começam com Deus. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você é especial. Poucos chegam até o fim de uma mensagem como essa. Poucos param o que estão fazendo para ouvir com o coração aberto o que Deus tem a dizer. E isso já é um sinal. Um sinal de que o Espírito Santo está agindo aí dentro de você. De que sua alma tem sede. De que, mesmo sem saber como explicar, você reconhece: Deus está falando comigo. E sim, Ele está. Tudo o que você ouviu até agora não é apenas um conjunto de conselhos espirituais. É um chamado, um convite do céu, um apelo direto de Deus ao seu coração. Comece os seus dias comigo. Eu quero te encontrar no silêncio da manhã. Eu quero ser a tua força antes que o mundo te enfraqueça. Eu quero ser a tua paz antes que o dia te assuste. Eu quero ser a tua direção antes que os caminhos se confundam. Você percebe o poder disso? Deus não está apenas te pedindo um momento. Ele está te oferecendo uma aliança, uma rotina sagrada. Um hábito que, se for levado a sério, pode mudar radicalmente a sua forma de viver. Porque a partir do momento em que seus dias passam a começar com Ele, a sua identidade começa a se firmar. A sua mente começa a se organizar. E a sua alma começa a experimentar um tipo de descanso que o mundo jamais poderá dar. Começar. O dia com Deus não é apenas uma atitude devocional. É uma estratégia espiritual. É um pacto de proteção. É uma chave para acessar a sabedoria divina e antecipar vitórias que só podem ser alcançadas por quem caminha no tempo de Deus. E esse tempo começa sempre ao amanhecer. Por isso, eu quero te convidar agora a deixar um sinal. Uma marca visível de que você não apenas ouviu,
mas viveu essa mensagem até o fim. Escreva nos comentários. O meu dia começa com Deus e a minha vida caminha com Ele. Essa frase é mais do que uma afirmação. É um compromisso. É a sua resposta ao chamado que o Senhor te fez hoje. E quando você escreve isso, você está dizendo ao céu, à terra e até às trevas: eu não vou mais acordar por acaso. Acordarei em aliança, em propósito, em comunhão. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora, mesmo. Porque este lugar é um refúgio espiritual para muitos que, como você, precisam dessa força, dessa luz, dessa direção. Aqui, a cada novo vídeo, uma nova janela do céu se abre. Aqui, muitos têm reencontrado a fé que haviam perdido. Aqui você será lembrado de que nunca está só. Se você já é inscrito, eu quero te parabenizar. Você faz parte de uma geração que não se contenta com palavras vazias, que não está buscando entretenimento, mas verdade. Palavra viva, alimento para a alma. E isso te torna precioso aos olhos de Deus. Agora pense em quantas pessoas você conhece que estão acordando todos os dias com o coração oprimido, com a mente confusa, com medo do que o dia vai trazer. Talvez estejam na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Que tal enviar este vídeo para elas? Que tal ser o canal da mudança na vida de alguém? Compartilhar esse vídeo pode ser um gesto pequeno aos seus olhos, mas enorme no plano de Deus. E quando este vídeo terminar, eu quero te fazer um último pedido. Não feche essa janela imediatamente. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar. Feche os olhos. Respire. Deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Esse momento de pausa é parte da entrega, parte do processo, parte da cura. E se puder, diga algumas palavras ao Senhor. Um agradecimento simples, um louvor silencioso, porque hoje algo foi ativado dentro de você. Uma nova manhã espiritual começou, e Deus vai honrar essa decisão. A cada dia que você acordar para buscá-lo, você será mais forte, mais sensato, mais cheio de fé. Você não será mais vítima do dia. Você será instrumento de Deus no dia. Lembre-se, a alvorada de Deus não depende do sol. Ela começa quando você decide buscá-lo, logo ao abrir os olhos. Amanhã, quando acordar, diga com fé: Senhor, aqui estou. Este dia é teu. Guia os meus passos. E então, observe como tudo começará a mudar.